Boa Good tarde, afternoon, amigos fellow buscadores. seekers. Hi, Olá, I'm eu sou Cláudia Ed e fui convidada para compartilhar uma experiência com vocês. É por isso que estou aqui na frente de vocês. Eu morri. Foi há vários anos. Eu tinha 30 anos de idade. Agora estou com quase 70. Então já faz um tempo. Mas é vívido. Nunca sai de você. Depois de visitar o outro lado, não há nada igual. E eu gostaria de contar a vocês sobre isso e algumas coisas que aconteceram desde então que podem ser interessantes. Sabe, há muitos de nós por aí falando sobre experiências de quase morte, e sei que há muitos de vocês buscando respostas por aí. Mais uma vez, eu tinha 30 anos e estava grávida. Estava prestes a dar à luz a qualquer momento. Estava me aproximando da data prevista para o parto e tive uma gravidez absolutamente normal. Eu era uma jovem mãe saudável e nada deveria ter dado errado, mas eu me encontrava pensando o dia todo que deveria ir fazer um exame. Eu deveria ir ao hospital e ser examinada. E isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. No que diz respeito ao instinto e aquela sensação que você tem, e você sabe, você pensa: devo fazer isso? Não devo fazer isso? Devo ir até ali? Devo virar à direita? Devo virar à esquerda? E ninguém é mais inteligente do que sua própria intuição. Ela é a melhor resposta. E para mim, foi o que fiz. Segui esse instinto, fui ao hospital e disse: Olha, não estou sentindo dor. Não sei, não estou necessariamente ansiosa, mas algo não está certo e gostaria de ser examinada. Sabe, quando você diz que não estou tendo atrações? Não. Você sabe, meu buscando atenção, eu não ligo. Eles. Eles finalmente disseram: Aqui, aqui está uma bata. Vamos examiná-la. Então entrei na sala de exames e vesti a bata. E eu estava lá há menos de 5 minutos quando notei gotas de sangue no chão. E então foi mais do que isso, de fato, você sabe. Alerta de choque aqui. Mas se você já assistiu ao filme O Iluminado, e quando a porta do elevador se abre e o sangue jorra, era como se baldes estivessem caindo. Era o que tinha acontecido. E vou contar agora, porque às vezes me esqueço de mencionar que foi a minha placenta, que é um filtro entre a mãe e o bebê, e regula o bebê, alimenta o bebê e todas essas coisas boas. Ela é necessária em uma gravidez. A minha estava se enchendo de sangue e teria ficado maior, mais apertada e mais firme, cheia de sangue. E por qualquer motivo, ele não estava saindo. Assim, a cada bombeamento de sangue, ela ficava cada vez mais bloqueada até explodir. E graças a Deus, segui meu instinto de estar no hospital quando isso aconteceu. Em poucos minutos, um estagiário me encontrou e disse que essa senhora ainda tinha 2 minutos de vida. Foi assim que as coisas mudaram rapidamente para mim. Minha vida, minha família, tudo. Basicamente, eles me colocaram em uma maca e não conseguiam ver os batimentos cardíacos do meu bebê. É muito angustiante para uma jovem mãe ouvir essas coisas. Minha preocupação era, por favor, salvar meu bebê. E eles basicamente trouxeram um bisturi para a sala de exames novamente, sem tempo para a sala de cirurgia, ou anestesia, ou oxigênio, ou, sabe, um cobertor quente. Até mesmo uma aspirina estava fora de questão. Eles seguraram meus braços e pernas e começaram a extrair meu bebê, sangrento, horrível, terrível. A ausência de dor que eu sentia antes havia desaparecido. Agora sim, era tão ruim, era muito doloroso. E entre essa sala horrível de sangue e sangue, eles tiveram que mover meus órgãos para fora do caminho para chegar ao bebê. Em um determinado momento, enquanto eu estava sendo segurada, a única coisa que parte de mim conseguia mover era a cabeça se contorcendo para frente e para trás. Essa era a única coisa que eu conseguia fazer. Enquanto eu estava indo para frente e para trás, olhei e percebi que uma enfermeira estava enrolando uma corda cinza em seu braço,
e a dor era muito forte. Perceber que eram meus intestinos foi muito terrível. Cheguei a um ponto em que eles tiraram aquele pequeno corpo sem vida de cima de mim, e tudo se resumiu a: estou fora daqui. E o que eu queria expressar era que o processo de morrer não é divertido, sem dúvida. Mas para aqueles que têm medo da morte real, do movimento entre esta vida terrena e o desconhecido, gostaria de dizer que não é nada demais. Foi realmente familiar, como se eu já tivesse feito isso antes, como se fosse memória muscular para flutuar. Eu estava atravessando paredes no hospital. Eu estava realmente me divertindo no início, depois de ter, apenas verificado o corpo, verificado o quarto e ido, e meu corpo me deixou sair aqui. Quero dizer, eu ainda era eu. Eu ainda era a Cláudia. Tudo aqui em cima, minhas memórias, pensamentos e personalidade, estava intacto. A única coisa que eu havia deixado para trás era essa casca externa, meu macacão, minha roupa de trabalho na terra. Era como se eu não precisasse mais dela. Então eu me livrei dela e fiquei livre. Então explorei o hospital. Vou lhe contar todas as travessuras, mas acabei no quarto de um senhor e meio que fiz uma coisa na frente dele e ele não sabia que eu estava lá. Foi então que percebi que estava morta. Antes era tão natural que, sinceramente, nunca havia passado pela minha cabeça a ideia de que, oh meu Deus, eu estava morta. Então, assim que pensei que estava nesse lugar, em outra dimensão que era instantâneo e que eu estava nessa vastidão, foi muito difícil de escrever. As palavras da Terra são realmente limitadas, e esse é um dos problemas que tive ao falar sobre minha EQM, porque eu estava nesse lugar incrível que era tudo e nada ao mesmo tempo. Era incompleto, e a escuridão total era negra. Se eu tivesse uma mão, não conseguiria vê-la na frente do meu rosto, mas não era assustador, não era antinatural, não era negativo. Foi absolutamente perfeito. Eu fui tão amada, fui tão abraçado, confortado e embalado por aliados ferozes. Ele sabia tudo sobre mim e simplesmente me envolveu como uma criança amada. E eu estava completamente satisfeita por estar naquele lugar. Não demorou muito para que eu começasse a ouvir o chamado de volta à Terra. Isso era do outro lado. Foi isso que minha experiência imediata me proporcionou. Um lugar perfeito de escuridão total. Então, quando acordei no hospital, agora um excelente candidato para um estudo de pesquisa, porque eu estava completamente lúcida em minha experiência de morte, sem drogas, sem nada, sem anestesia para enfrentar. Sabe? Até onde? Oh, você sabe, ela está alucinando. Ela está em um ciclo, não importa. Não havia nada disso. E esse era um hospital universitário. Portanto, havia grande interesse no que eu tinha visto e sentido durante essa experiência. E então, quando me perguntaram o que aconteceu quando você estava morta, quem você viu? Você ouviu alguma coisa? Você sabe? E eu não tinha uma boa resposta a não ser que eu estava em paz absoluta e perfeição absoluta nesse espaço negro, nessa escuridão. E vi a negatividade da pesquisadora, sabe? Fazendo anotações em seu cartaz com aquele flash de negatividade. Percebi que isso seria algo que eu teria de fazer. Afinal, eu não podia explicar o que estava acontecendo porque nunca tinha ouvido falar de uma EQM como aquela. Quem era eu e como tive minha experiência? Foi maravilhoso ver o jardim, sabe? Ver o rio da vida, sabe? O topo da montanha, sabe? Estar com a vovó, sabe? Qualquer uma dessas coisas maravilhosas que vocês desejam como buscadores, tenho certeza de que ouviram, sabe? Simplesmente não estava lá. Então, se este pesquisador fizer uma pausa e disser: eu me perguntei o que minha família, meus amigos, minha religião, aqueles, sabe, vizinhos que poderiam julgar quando eu falasse abertamente sobre isso. Portanto, não falei sobre isso.
Não falei sobre isso por 25 anos. Mantive o assunto sagrado e dentro de mim até que eu pudesse entendê-lo. E continuei com minha vida de mãe ocupada. Muitas crianças correndo por aí. Mas à medida que eles cresciam, o assunto voltou à tona e comecei a me perguntar novamente onde eu estava e por quê. Sabe, eu não era tão boa assim? Será que eu não merecia o tipo de paraíso que os outros tinham? Sabe como os outros falaram em suas experiências de quase morte? E comecei a orar sobre isso. Perguntei sobre isso. Eu queria conhecer o meu Deus e me senti realmente necessitada de descobrir o porquê. Eu sentia que havia muito mais e porque eu só tinha que me lembrar de nós. Alguém queria chamá-lo de o vazio e eu disse: não, porque um vazio para mim é um vazio de algo. Está faltando alguma coisa. E eu o chamo de vastidão porque era muito grande. Era tão grande que era enorme, estava além. E comecei a ter sonhos. Bem, eu estava tendo sonhos. Mas o que estava acontecendo em meus sonhos era que eu notava que no canto dos sonhos normais, meu guia estava aparecendo. Na época, eu não sabia que ele era meu guia, mas quando o notei, ele estava fazendo movimentos estranhos ou usando uma roupa estranha. Qualquer coisa que ele pudesse fazer para chamar minha atenção nesse sonho e ainda assim me manter em um estado de sono. Quando eu o notava, ele segurava um sinal e dizia: preste atenção nisso ou venha comigo, e nós praticávamos isso. Bem, ele praticava isso em mim até que eu entendesse, e por alguma razão, agora eu o estava acompanhando. Eu estava começando a ter downloads de memória. Quando eu o acompanhava, estava frequentando o que eu chamava de escola do espírito, porque eu estava dando, sabe, quando você faz as grandes perguntas, sabe, por que estamos aqui? Qual é o meu propósito? Existe uma razão? Será que somos apenas sortudos, como um inseto nesta terra? E quando acaba, esmagamos e estamos acabados, sabe? Ou havia algo maior e melhor esperando por nós? E por quê? Sabe? Eu já ouvi de tudo. Estamos aqui para agir perfeitamente e ver se podemos, sabe, voltar e nos encaixar no céu conosco sem pecado ou algo assim. Eu tinha todo tipo de perguntas como essa e queria respostas. Por isso, continuei perguntando, e durante esses downloads de memória e minha escola espiritual, comecei a receber respostas, e não posso proclamar que posso lhe dar essas respostas facilmente. Por um lado, porque é preciso haver uma base de conhecimento de, sabe, eu entendo que agora podemos passar para a segunda camada e para a terceira camada, e além. Então, entendo por que é tão difícil para o outro lado simplesmente responder às nossas perguntas, porque o conhecimento é tão grande que nossos pequenos cérebros simplesmente não conseguem abrigá-lo. Mas o que me foi mostrado foi onde eu tinha ido e o conhecimento que eu tinha recebido, o que eu era capaz de trazer de volta. Mostraram-me um copo de papel e naquele copo eu tinha um oceano cheio de conhecimento, mas ele estava em pequenas gotas. Por isso, tenho examinado essas gotinhas durante todos esses anos, uma a uma. Mas minha lembrança era de estar no ar puro, como uma bolha, uma esfera ou algo assim. Eu estava com meu guia e estávamos viajando pelo universo. Quero dizer, falar sobre uma experiência incrível. Foi o suficiente para realmente absorver tudo. Era rápido, mas não era a velocidade da luz. Mas eu podia ver as estrelas se aproximando quando chegávamos a uma estrela. O que percebi é que as estrelas são conscientes. Elas estavam falando comigo, estavam me chamando e dizendo: ah, a Cláudia voltou. Oh, como foi isso? Sentimos sua falta. Bem-vinda de volta. Coisas tão amorosas estão vindo em minha direção e eu estou nessa bolha. Posso ouvir, posso ver perfeitamente. E as cores à medida que nos aproximamos dessas estrelas. Era como fogo.
Tinha amarelos, rosas e laranjas, o que era incrível, e ela deixava uma espécie de cauda quando passávamos por ela. Mas depois havia outra estrela que se aproximava e eu podia ouvi-la falar, chamando-me com louvor, admiração e felicidade por me ver. Era incrível. Eu olhava para o meu guia e dizia: as estrelas podem falar, as estrelas estão vivas, elas são reais. Não são apenas um aglomerado de gases, metal, sujeira e tudo o mais. É como se houvesse consciência no universo. Essa foi uma de minhas maiores realizações. Quando acordei, refleti sobre isso por um longo tempo e fiquei me perguntando se as estrelas eram conscientes ou se nós éramos estrelas. Você sabe, muitas perguntas. E em um segmento de desenho, meu guia permitiu que eu perguntasse a Will. Ele apontou para cima e disse: Você quer ver a estrela do seu irmão? Eu tenho um irmão, Jeff, que esteve na academia a vida inteira. Ele é um pouco mais novo do que eu, não muito, mas tem sido musculoso e, você sabe, bronzeado e lubrificado durante toda a sua vida. E a academia é uma coisa muito importante para ele. E quando meu guia apontou para a estrela de Jeff, a estrela meio que deu uma piscadinha extra. Vamos dizer que foi um pequeno show de cintilação, e eu pensei: meu Deus, esse é o meu irmão. Essa é a estrela do Jeff. Perfeitamente. Mais uma vez tive que refletir. Sabe, será que somos estrelas? Como estamos aqui? E como somos uma estrela? Sabe, não tenho todas as respostas. Ainda sou mortal. Só consegui começar a levar um pouco de conhecimento de minha EQM. Portanto, ainda estou buscando. Estou ouvindo outros podcasts enquanto procuro mais peças para o meu próprio quebra-cabeça espiritual. Mas não falei sobre isso em nenhum programa há alguns meses, porque queria dizer algo especial para vocês. Tive outra experiência de sonho há alguns meses, e era sobre estar em uma nebulosa. Eu estava no universo e estava acompanhado de muitas crianças pequenas. Agora, novamente, mencionei minha idade. Sabe, eu era uma criança nos anos 50 e nos vestíamos de forma diferente, e o que me foi mostrado foi que o marrom preto e branco não era totalmente colorido. Isso me mostrou a idade dessas crianças, que era por volta da terceira série, talvez quarta série, mas bem jovens, mas não bebês. E eles as chamavam de primárias. Quando você recebe informações do outro lado, eles geralmente tentam relacioná-las a alguma coisa, porque não estou dizendo que eu tinha, digamos, 8 anos de idade ou algo assim. O que está sendo equiparado é minha progressão até aquele ponto, minha progressão espiritual até aquele ponto. Minha educação foi mais ou menos nesse nível. Eu poderia estar eras antes disso, mas em minhas realizações educacionais, espirituais e outras coisas mais, era ali que eu estava. Então, aqui estou eu em uma nebulosa, onde estrelas estão sendo formadas com essas crianças. E estamos alinhados e esperando algo. Estávamos recebendo um presente. Nosso presente era nossa própria estrela, e estávamos aguardando o nascimento de cada estrela. E o que me foi mostrado novamente, sabe? Exemplos de metáforas, certo? Não é exatamente como acontece no outro lado, mas as coisas são mostradas para que eu possa acordar e escrevê-las. Posso repeti-las para você. Então, isso que eu vi foi uma coisa de dois tipos. Enorme. É claro que, com essa massa rolante de gases, sujeira, energia e tudo mais que comprime e faz com que um planeta se torne uma estrela, ela estava rolando nesse tubo e subindo pouco a pouco à medida que se comprimia e se formava. Quando chegou ao topo, a criança que estava esperando por sua estrela teve a oportunidade de torná-la sua e decorá-la novamente. Um exemplo, mas eu me lembro de uma garotinha na minha frente. Ela queria que ela fosse rosa, ela queria ter uma estrela rosa, e havia outro garotinho que realmente queria fazer algo diferente. Estava nos Lincoln Logs.
Você sabe, aquelas pequenas toras de madeira que se encaixam, e ele estava construindo uma espécie de torrezinha, coisas do lado de fora dela. Então ela tinha essas coisas engraçadas por toda parte. Essa era sua estrela. Fui embora antes de ter a oportunidade de decorar a minha. Fico imaginando o que eu teria inventado ou o que eu inventei para a minha estrela. Mas ela realmente respondeu à pergunta. Você sabe, somos sementes estelares, somos das estrelas. Temos um lugar permanente para onde ir. Ainda há mais informações a caminho, mas achei que hoje eu poderia lhes dar algo um pouco diferente da minha EQM. Então, estou tentando pensar se há algo mais que eu queira contar. Há muito mais que eu gostaria de lhes contar, mas nosso tempo aqui hoje é limitado. Mas eu queria dizer que quando olharem para as estrelas hoje à noite, entendam que elas não são apenas um fundo bonito, sabe, para o romance. Elas são inteligentes e nos conhecem. E elas são nós.